Salve, salve para você que tá ligado na Fonte TV. Estamos começando mais um programa Conteúdo, aí animando, alegrando a sua noite, né? Início de noite de domingo, aqui na Fonte TV. E vamos começando muito bem. Tiagão, meu parceiro, tá aqui do meu lado. Oi, gente, tudo bem? Hoje o programa tá demais, né? Realmente. Falando em mês, né? Todo mundo tá falando de Setembro Amarelo. Vamos ter hoje um tema falando sobre isso. Olha, o tema é pesado, mas o programa está muito bem preparado. Vamos falar sim sobre suicídio, um tema, uma questão que precisa ser levada pro debate. E vamos falar de uma forma completa, vários aspectos do suicídio para que você, que nos dá audiência, nos dá a sua atenção, possa sair desse programa compartilhando para as outras pessoas, porque vai receber informações riquíssimas sobre o tema, né? Mas quem são os nossos convidados de hoje? Olha, são duas autoridades sobre o tema. Cleisla Garcia, hoje uma repórter da Record Nacional, mas aqui de Goiás, começou na TV Anhanguera, fez um livro sobre o suicídio e está entrando de cabeça nesse tema, levando para a sociedade a discussão dessa questão. E para acompanhar a Cleisla, Mirela Neri, uma grande psicóloga também aqui de Goiás, que domina com muita maestria esse tema que nós preparamos com muito carinho para trazer a partir de agora no programa Conteúdo o tema suicídio para vocês. Mirela, eu queria saber já de vocês duas, mas começando com você, que é da área da psicologia. Só suicida quem tem depressão ou não? Essa é a primeira dúvida que eu quero que você tire para nós. Não necessariamente. Certo. Tá? As pessoas fazem essa associação e eu venho alertando muito sobre esse cuidado. Porque a tendência é, se tem depressão, então a gente presta mais atenção. Eu acho que nós precisamos prestar atenção hoje de uma forma geral. É um tema complexo e as pessoas precisam compreender que não é uma questão do indivíduo, é uma questão da família, é uma dor familiar. O suicídio é um movimento inconsciente, muito profundo e que às vezes traz dores não resolvidas de gerações lá atrás. Existe uma forma da família ajudar a não acontecer o suicídio? A família ela pode prestar mais atenção nos sintomas. Né? A pessoa, quando ela começa a perder resultados na vida, ela começa a ficar mais inibida, mais introvertida, né? Começa a ter pequenos fracassos no estudo, fracasso nas relações sociais, esses são indícios. Né, fracasso nos negócios. Às vezes eu vejo as pessoas dizerem assim: ah não, a pessoa se matou porque ela quebrou a empresa, perdeu o negócio, terminou um relacionamento. Não, na verdade esse já era um movimento anterior. Toda a família ela é impactada quando se perde um ente querido? É uma quantidade até quanto de pessoas que é impactada por isso? Como lidar com tudo isso dentro da família? Com certeza, essa pergunta é excelente para a gente entender assim, que essa pessoa que tirou a própria vida, ela já vinha sendo influenciada de gerações anteriores. O suicídio é um movimento inconsciente da família e não do indivíduo. Frequentemente são dores que deveriam ter sido superadas gerações anteriores e não foram resolvidas, e esse sentimento, essa dor, ela vai passando de geração em geração. Então, por exemplo, uma pessoa que se cura no momento atual, ela está preservando até 7 gerações seguintes. Como que a família vai remediar, entre aspas, essa culpa que fica instalada no momento que o ente se vai? Esse é o nosso principal problema. As pessoas não sabem lidar com sentimentos. Na nossa cultura, nós aprendemos que lidar com sentimento é fraqueza. Aí o que a gente faz? A gente guarda, engole a culpa, né? Engole a dor, não vive o luto e isso cresce no inconsciente coletivo da família. Se eu pudesse escolher uma única palavra para falar sobre a culpa, é concordância. Quando a família consegue concordar com essa história do jeito que foi possível, então ela pode sim lidar com as consequências e evitar isso para gerações seguintes. Outro impacto, né, que tem nas pessoas, além da culpa, mas pensando em pessoas que não tiveram o suicídio na família ou num grupo próximo, é a questão da comunicação, não é verdade? Cleisla é especialista nisso e a gente sabe que entre os meios de comunicação tradicionais, como TV, rádio, grandes portais e veículos impressos, existe um movimento de não divulgar notícias de suicídio. Eu queria que você explicasse didaticamente para o público por que esses grandes veículos de massa optam por agir assim. Até 2017,
o suicídio era um tema de absoluto tabu na imprensa, em especial na TV, que trabalha com imagens. Isso por quê? Por vários motivos. Isso vem desde o romantismo, quando o Goethe escreveu um romance chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, em que o protagonista, se matava, morria de amor, e essa morte, que foi um suicídio, esse mesmo método foi copiado centenas de vezes na Europa e o livro foi proibido. Isso começou o tabu da comunicação, porque então começou-se a dizer que falar de suicídio gerava suicídio. No Brasil, até 2017, não se falava sobre, mas nós tivemos 2 episódios que mudaram essa concepção, que foi Baleia Azul. Ao Baleia Azul foram atribuídas 90 mortes no mundo, e 30 Reasons Why, que foi um seriado de TV, que também provocou muita morte, só nos Estados Unidos, 200 a mais no mesmo período, no ano, e no mês seguinte à exibição de 30 Reasons, 30% a mais de morte de jovens. Então os pesquisadores não têm dúvidas de que o tema é complexo. Qual que é a realidade para a gente resumir a história? É importante falar de suicídio, é indispensável para esclarecer mitos e tabus. Mas ao contrário do que muita gente está dizendo, é preciso falar, mas é preciso saber como. Pois é, porque esses exemplos que você deu aí são de movimentos que levaram ao suicídio. Você está falando de uma série de TV e de um jogo, né, uma brincadeira online. Você não está falando de um caso específico, o Beltrano se matou. Isso não vai para o jornal. Você está falando de um movimento que resultou no suicídio, mas sem dar um direcionamento para um personagem específico. Exatamente. Então hoje a imprensa já evoluiu muito. Hoje, se você reparar, nos 2 últimos anos, as principais revistas brasileiras tiveram na capa matérias sobre o suicídio, mas seguindo as cartilhas de orientação do Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. O que isso significa? Você não pode estampar na capa foto de pessoas, você não pode falar nomes, você não pode detalhar métodos, você não pode atribuir culpabilização à família. Então você não pode estimular em pessoas vulneráveis. O que são pessoas vulneráveis? Pessoas que já têm um histórico de transtorno mental ou passam por um grave problema de intimidação, ameaça ou violência. Mesmo que incubado. Esse transtorno, então, por que quando você fala de suicídio, você pode gerar numa pessoa a ideação e em outra não? Porque as pessoas são indivíduos únicos. Você não sabe para quem você está falando. Então é obrigação da imprensa falar sobre. E outra, toda reportagem, você pode até partir de um caso individual. Na semana passada nós tivemos 3 em Goiânia. Mas a morte de uma pessoa por suicídio não é notícia. Você tem que contextualizar. Então a sua matéria tem que sair do individual para o geral. Como é que isso pode ajudar uma comunidade? Por exemplo, o que é importante para a gente saber agora? No Brasil, os índices de suicídio no Brasil entre jovens de 10 a 19, esses índices são o dobro do que em adultos jovens. Em 10 anos aumentou 23%. Então isso é uma notícia. Então a gente saber por que tem essa inversão da curva da felicidade, por que os nossos meninos estão se matando, isso é notícia. A gente está falando da responsabilidade do meio de comunicação em massa. Sim. Porém, hoje já existem casos de suicídios transmitidos online e a figura da carta de despedida. Eu quero saber por que existe isso, tanto a transmissão de um suicídio online e qual que é a pertinência da carta. Por que existe a carta? Por que existe essa despedida? Geralmente, quando a pessoa deixa a carta, o propósito dela é criar realmente esse movimento coletivo, né? De alguma maneira, ela está deixando algo para fazer valer essa dor dela. Hoje já não consegue mais se conter as informações como conseguia antes. A preocupação antes da imprensa é a coragem que se cria naquela pessoa que já tem um potencial, que já vem ensaiando há algum tempo e ela não teve coragem. Então, dependendo da maneira como você divulga isso, então isso traz consequências sérias, porque às vezes a pessoa se sente estimulada, né? A questão da carta, eu tomo muito cuidado, sabe, Tiago, em orientar a maneira como a gente orienta justamente pelos efeitos inconscientes disso. Porque às vezes eu vou dizer o efeito dessa carta e isso pode gerar na família uma dificuldade em ouvir isso. Eu acho que mais importante do que a gente analisar o que aquela pessoa que deixou a carta gostaria, é importante a gente entender assim,
qual é a repercussão disso depois e o que poderia ter sido feito antes. Carta não deve ser publicada em jornal. Exatamente. Porque nem isso é um problema agora. individual e familiar, Isso. uma intimidade profunda. Exatamente. Quantas cartas vazaram? Isso é um absurdo. A pessoa ou ela culpabiliza, ou ela se despede, ou ela se arrepende, ela já pede perdão. Isso até me arrepia, porque são cartas muito pesadas. Isso não é interesse de ninguém, a não ser daquela família. Exatamente. Isso é privacidade, você concorda? Concordo plenamente. Não deve ser divulgado carta. E quantas Exatamente. vezes já divulgamos bilhetes de meninos para os pais? Como que os pais, o pai ou a mãe ou os avós, quem cuida da criança, pode ensinar, dá para se mostrar para a criança lidar com o suicídio, falar abertamente com isso, ou isso ainda é um tabu, as pessoas não falam isso, não debatem isso dentro de casa ainda? Eu costumo dizer assim, você não dá para o outro uma direção que você não alcançou. Então os pais precisam aprender a lidar com os próprios sentimentos. Eu não ensino para minha criança se eu não faço isso. Então o que acontece muito frequente, a mãe está chorando, a criança fala assim para ela, mãe, você está chorando? Ela, não, meu filho. Tô não. Mãe, você tá triste? Não, não tô não. Então a gente precisa ensinar as pessoas a lidar com o sentimento. A tristeza faz parte, a culpa faz parte, a dor faz parte. E sabe o que acontece? Um ponto mais sério. Por que o nosso país é o primeiro em ansiedade do mundo? Justamente por essa falta de contato com os próprios sentimentos. Então o que a gente faz? A gente nega o sentimento que está aqui, aí a gente pensa. Quanto mais eu penso, mais distante eu fico de lidar com esse sentimento. Aí o sentimento me consome e a ansiedade vai num nível altíssimo. Por quê? Porque o excesso de pensamento me deixa agitado. E por que eu fico agitado? Porque eu estou distante da solução. Gente, a solução é muito mais simples do que está sendo discutido. É lidar com aquilo que atua aqui. E aproveitando que vocês duas são grandes emissoras de boas informações, eu queria que vocês, didaticamente, respondessem uma questão básica sempre que se vê uma campanha do Setembro Amarelo. Porque qual que é a principal mensagem que o Setembro Amarelo passa? Busque informações, converse sobre isso. Mas a questão até que eu vejo nas campanhas e tudo mais, é a primeira pergunta que as pessoas se fazem. Onde que busca, que informações são essas? Eu vou para o Google, eu vou começar a fazer terapia, eu vou assistir documentário, notícia. Que instrução é essa? Como eu pego a melhor instrução para tratar o meu tema, tanto individualmente quanto coletivamente, com os filhos, com os pais? Eu acho que hoje a gente busca muita fórmula mágica, matemática, fórmulas prontas. Fáceis, acessíveis, práticas. Onde eu procuro, onde eu acho, onde eu tenho, e eu leio isso, e isso me ajuda, e eu li. Como eu absorvo? Então as pessoas elas querem respostas. Esse tem sido um dos grandes problemas da terceira revolução, que a gente chama agora, que é a sociedade do cansaço. Pessoas que não têm tempo, que estão sempre agitadas, que precisam otimizar o seu tempo. Então assim, se você quer prevenir o suicídio, se você quer prevenir tantos males, igual a gente fala que é epidemia, a depressão é o mal do século, o suicídio é uma epidemia, tudo isso é mito. Tudo isso é mito. Porque a epidemia que existe hoje é a epidemia do despertencimento. Então, se você quer prevenir o suicídio, trate não só as suas emoções, mas como reforce o seu sentimento familiar. Trate as doenças mentais. Esteja pleno na tua casa. O Isamitiba falava uma coisa que eu acho interessantíssima, que ele dizia, os adolescentes, eles não abrem portas para os adultos e nem para os pais. Mas em alguns momentos eles abrem janelas. Pule! Aproveite o momento e pule nessa janela. Você teve um momento, converse, dê amor. Falar sobre, não é só tocar claramente no ponto do suicídio. Quando a minha filha vem com uma demanda, eu aproveito. Quando tem um assunto, a gente trata sobre. Quando ela tem uma dúvida, eu paro e escuto. Então, você tem que aproveitar as janelas, porque senão a pessoa chega em casa e fala assim, Luana, Joaquim, vamos aqui que nós temos que falar sobre suicídio. Vem aqui que eu vou explicar para vocês sobre sexo. Não é assim. A gente não... O que passa a informação para as pessoas não é só conhecimento, mas é o seu exemplo. Uma mãe que dá amor para um filho e dá tempo, ela já está prevenindo o suicídio muito mais do que uma mãe que é psicóloga, psiquiatra, jornalista, que chega e diz, Liz, vamos falar sobre suicídio, sobre depressão, você pensa em se matar, você já teve algum sentimento? Isso não é ouvir, isso não é se comunicar. Informação nem sempre é o mais importante.
Eu já vi muitas mães analfabetas que têm filhos muito bem criados e felizes, sem o menor tipo de problema. Não adianta você ter informação se você não tem tempo de qualidade para ouvir o teu filho. E não é ouvir a criança chegar da escola e dizer assim, como é que foi seu dia? Foi tudo bem? Como é que foi na escola? Fez a tarefa? Isso não é comunicação, isso não é afeto. Então nós estamos precisando aprender a ouvir, porque a gente só sabe falar, né? Eu vou um pouquinho mais longe. Nós estamos precisando estar presente, está todo mundo com esse discurso de presença, né? Estar presente e não se compreende o que é presença. É você estar ali sentindo a criança com você. Então não é pensando no que a criança está fazendo, não é pensando no que a criança precisa, é sentindo a presença da criança. Quando você sente o seu filho, você sabe exatamente o que está acontecendo com ele, se ele está em risco. Sabe qual que é o nosso maior problema? A gente está tratando o suicídio como causa e ele é consequência. Exatamente. Então aqui a gente não tem que discutir o suicídio só. Nós temos que discutir a maneira como as pessoas estão amando, porque também não está faltando amor. Está faltando ordem na maneira de amar. Doutora Mirela, a gente sabe que o suicídio hoje ele é um problema de saúde pública, né? E a senhora falando um pouco sobre isso, que as pessoas devem procurar. Hoje é muito difícil você conseguir uma consulta por um psicólogo pela iniciativa pública, né? Só acho que hoje é um problema, o governo está preparado para esse tipo, as instâncias do governo estão preparados para esse grande problema do aumento do suicídio no país? Olha, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vai jogar a culpa disso no governo. E eu prefiro dizer que nós temos responsabilidade, porque tem muita informação de graça. Eu, por exemplo, entrego muita informação e muitos profissionais competentes também entregam muita informação. Então, não depende só do dinheiro que se paga para resolver. Nós estamos falando de uma coisa mais ampla do que isso. É claro que o ideal seria se a gente tivesse um país com recurso para favorecer que esse conhecimento chegasse e as pessoas pudessem usufruir. Mas a gente tem que sair do ideal. Nós precisamos aprender a discutir o possível. E é possível hoje, por exemplo, em Goiânia, os índices de suicídio estão aumentando muito. Mas a gente tem muito trabalho voluntário. Só que as pessoas não vão até lá. Compreende? Porque sofrer às vezes é muito mais fácil do que ter a coragem de buscar ajuda. Então eu acho que o problema é também do governo, eu não tiro essa responsabilidade, mas é nossa. É nossa que acredita que esse problema ainda não é meu até o momento que ele acontece com a minha família. Eu quero saber de vocês, pelas pesquisas, pelos trabalhos que vocês aprofundaram. Existe sim um link entre tecnologia, internet e suicídio? Porque se você começa a debater o assunto, sempre surge aquela explicação. Ah, mas hoje os valores mudaram, hoje as pessoas não conversam mais, não sabem mais demonstrar amor, tá tudo mudado e isso está levando ao suicídio. As pessoas estão se isolando socialmente, com celular, com internet. Então eu pergunto para vocês, realmente existe ou não existe um link entre tecnologia, internet e suicídio? Eu vou te responder com outro desafio. Vai lá. Com o ditado Sufi, que diz o seguinte: a mesma água que na vaca vira leite, na cobra vira veneno. A internet tem uma relação? Tem também, mas não só. Sim. Depende da quantidade. Se você usa como os brasileiros estão usando mais de 6 horas por dia, pode ser que você comece a se sentir muito solitário. A culpa é da internet? Não. Você entendeu? Se não, então, de não novo, a gente se você cai em trata de culpar novo alguém. a consequência e não a causa. Exatamente. Então depende do conteúdo. Por que mataram tantos? Terturismo, na internet, é quantidade de tempo de exposição, é conteúdo inadequado. E a forma, você deixa de jogar, deixa de brincar, deixa de falar para estar na internet. E lembrando que esse vício começou com os adultos. Vocês lembram da Escola Raul Brasil? 11 mortos, uma chacina espetaculosa. Os 2 meninos envolvidos que armaram todo o massacre passavam o dia inteiro assistindo um dos jogos mortais, atirando. O conteúdo reflete na sua cabeça. Por que o Baleia Azul e os Jogos Mortais têm passo a passo? E te impulsiona, né? E te impulsiona. Isso mexe com a psique. A doutora sabe melhor que eu. Então, se você ouve música tenebrosa, assiste filme de terror, o seu mundo inteiro tá dark, como é que você pode ser uma pessoa de luz na sua vida real? Uma dúvida que eu tenho é a seguinte: existe mudança de causa no suicídio entre o jovem e o adulto um pouco mais velho? Ou não? É tudo naquele contexto de base que vocês já explicaram. Eu quero tirar essa dúvida com vocês. Existe. Existe, segundo os médicos e psicólogos, psicoterapeutas, no caso dos jovens, existem algumas características que aumentam o risco.
Então você tem a questão do impulso, né, de um cérebro ainda não formado, dessa agitação, dessa mudança até hormonal da adolescência. Os especialistas também falam muito do ato puro, que é no mundo de extrema violência. Você só acredita que é real se você entra em contato com essa violência. Em alguns casos isso acontece, como na Escola Raul Brasil, como aqui na Escola Goiás. E também os médicos falam do chamado ato dor, que, por exemplo, um adolescente, muitas vezes, ele não tem a noção da consequência, ele toma atitudes antes de que ele possa pensar sobre. Então a pessoa está numa situação boa, mas de repente chega a namorada numa viagem e diz: eu não quero mais saber, para mim acabou aqui. Isso ele está com outros problemas, em outros momentos da vida. Ele, naquele momento, ele foi chocado, né? Ele teve acesso àquele desespero. Muitas vezes ele toma uma atitude drástica sem pensar nessa dor que a doutora fala tanto. Então, às vezes, o adulto, ele sente o choque, mas ele fala: peraí, espera um pouco. Ele reflete. Nem sempre o adolescente tem isso. E para os adultos mais velhos, tem fatores também, como você destacou, os dos jovens. Dos adultos tem alguns que se destacam também? Em termos de fatores? Se a gente for se basear nas pesquisas, a questão dos transtornos mentais. Certo. Segundo a OMS, 90% das pessoas que teriam cometido suicídio têm algum problema, algum transtorno mental. Álcool, drogas, bipolaridade, ansiedade crônica, principalmente a depressão. Mas isso não significa que toda pessoa que se mata tem um problema mental. Mas das que se mataram, muitas foram constatadas com traço forte ou um transtorno. Eu acho que a morte, o luto é algo que precisa ser aprendido. E vivido. Vivido, reconhecer, gente, respeitar os sentimentos. E sabe outra coisa que está acontecendo muito séria? As pessoas usam a religião, a espiritualidade para dizer: se eu estou com Deus, eu não sinto coisas difíceis. E aí elas negam o sentimento. Então o indivíduo precisa aprender que, independente do nível espiritual que ele esteja, da religiosidade que ele tem, do desenvolvimento dele físico, porque nós somos os 3 fatores. Às vezes a pessoa é ativa fisicamente, né? Tá com a sua alimentação em dia, atividade física em dia, e mesmo assim ela se deprime. Então são 3 fatores que nós precisamos aprender a cuidar. E o psíquico, para mim, é o mais sério, porque as pessoas têm negado isso. Na sua colocação sobre religião, nós temos um caso igual o padre Fábio de Mello, né, que cometeu-se dessa doença, depressão. Temos padre um caso Marcelo. que padre Marcelo Rossi. Sim. E tivemos um caso também, um pastor nos Estados Unidos que tirou a vida agora há pouco. Ele lidava com pessoas que tinham problemas. Sim. Então, não é uma religião que vai tirar não. Olha só, problema, não. Eu falo assim, eu acho que no momento atual as pessoas precisam aprender a ganhar intimidade com Deus. Não importa qual é a crença que ela tem, tá? Se é em Deus, em qual é. Ela precisa intimidade para suportar esse momento que nós estamos vivendo. Ajuda quando é recurso. Se é bem utilizado é recurso, se é mal utilizado é veneno. Entendi. Tá? Então, assim, na minha percepção, o índice de suicídio em pastor está aumentando muito. Grande, porque o sofrimento é grande, eles não sabem. Pressão, e ele não tem preparo emocional para lidar com tantos problemas, né? Não é um psicólogo formado na área que sabe lidar com tantos problemas. Exatamente. Né? E muitas vezes a Bíblia é usada para negar os sentimentos. Né? Então, assim, eu acho que a espiritualidade desenvolvida pode ser um recurso positivo. Não, independente da religião. Bomba estourou. Você tem alguém dentro da sua casa. A Cleisa explicou muito bem essa questão dos sinais, né? Mas vamos imaginar que você tem alguém próximo a você que está afirmando para você: estou com vontade de morrer, não quero mais viver. Sim. Como agir nesse momento? Esquece a questão dos sinais, vamos falar da prática, do momento em que você tem uma pessoa próxima que já está afirmando que não quer mais viver. Como que a pessoa próxima tem que agir nesse momento? Primeira coisa, ela tem que chegar claramente e dizer: então nós vamos buscar ajuda. Falar para essa pessoa: olha, realmente é uma dor, é um sentimento difícil, não negar isso. Né? É um sentimento difícil, mas nós vamos superar juntos. Nós vamos procurar os profissionais especialistas para nos ajudar. Então procurar a psiquiatria, porque a medicação ajuda a diminuir esses sintomas. Buscar a psicoterapia, porque é na psicoterapia que você vai encontrar a origem. Se for um profissional ainda que trabalha com o inconsciente, vai te ajudar a perceber se isso pode ser uma dor de vida intrauterina, algo que você passou dentro da barriga da sua mãe, ou é uma dor que você traz de 3, 4 gerações anteriores, para ir na origem da dor, para começar a resolver. E essa família tem que ter atenção total nesse compromisso, tem que ser um compromisso coletivo.
para salvar, porque não é salvar a pessoa, é salvar a família, você mesmo falou. A sequela da família é muito séria depois que essa pessoa se vai. E isso não está resolvido, isso fica para a geração seguinte, compreende? E buscar os profissionais que realmente compreendem e podem ajudar a família. E aí começa, Thiago, um passo a passo da ajuda da família. Por exemplo, uma das coisas que eu não recomendo é na psicoterapia que só o adolescente seja atendido, né? Ou só o indivíduo. Quando é um caso de anúncio de suicídio, até o adulto, é importante que a gente envolva os pais do adulto, o companheiro do adulto, para que ele esteja atento e ele saiba buscar ajuda, para que não tenha esse momento de a dor está insuportável, então agora eu faço. Que cuidado que eu tenho que tomar com essa comunicação com as pessoas ou na divulgação de fatos? Bom, são várias, mas na primeira, por exemplo, a gente vê, às vezes as pessoas falam, não é por maldade, mas é por desinformação, como na maioria das vezes acontece. Fala, não, porque o fulano é suicida, né? Não existe um suicida, isso é uma palavra que ela gera um certo preconceito, porque ninguém nasce para causar a própria morte, né? Ela foi movida por vários fatores. Então é como se a gente colocasse um X nas costas daquela pessoa, como se ela tivesse predestinada. Então a gente deve se referir a essas pessoas como a pessoa que tirou a própria vida, a pessoa que se matou, ou pelo nome, né? Se a gente é uma pessoa próxima e estamos falando em rodas privadas, mas o termo suicida, ele deve ser, sempre que possível, banido das publicações. Certo. Tem algum outro complemento de estereótipo, de algum tipo de termo ou comunicação que deve ser evitado? Eu acho que na ou comunicação o ponto principal é o discurso de que é um absurdo tirar a própria vida, né? Que a gente tem esse discurso. Crucificar quem já se foi ou quem tentou ir. Ou às vezes até não aconteceu, mas você tá ali, vê uma informação e comenta e fica fomentando isso. É um absurdo, a pessoa tem tudo para estar bem e não tá, né? Eu acho que é algo que a gente deve evitar. Porque às vezes a pessoa que está ali do lado, ela já está sofrendo, ela já tem um movimento, a culpa aumenta e a gente acaba instigando sentimentos difíceis, né? Eu acho que uma coisa que a gente deve tirar da nossa comunicação são esses rótulos, né? De que entristecer ou tá com raiva, ou que qualquer sentimento que um ser humano possa ter é fraqueza. A gente traz um quiz com 7 perguntinhas. Todas essas perguntas ela tem 4 opções, só uma é a correta. Se no final dessas 7 perguntas vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que dar um brinde para o programa. Se for o contrário, nós vamos fazer um post no nosso Instagram assumindo que nós perdemos o desafio para vocês, entendeu? O brinde eu já vou adiantar. A Cleisa vai ter que dar um livro para cada um de nós aqui, né? Já tô adiantando. Tá fácil, e a Mirella, não sei se ela vai ter que dar uma palestra ou se ela tem tá livro, fácil. Uma consulta, mas algum brinde ela vai ter que dar, viu? E se a gente perder no final essas 7 perguntas, vocês saírem melhor, a gente faz um post aqui assumindo que perdemos para vocês. Então vocês são um time, tá? A gente vai lançar as perguntas com as opções, vocês podem debater e chegar numa resposta oficial. A Raquel Dodge, ela é nascida onde? Goiânia, Anápolis, Rio Verde ou Morrinhos? Onde nasceu Raquel Dodge? Rio Verde? Rio Verde. 1-0 pro programa. Ela nasceu em Morrinhos. Qual é o primeiro nome da Cora Coralina? Ana. Opções: Coraci, Rosarita, Ana ou Sandra? Aninha. Ana? Aninha. 1-1. A goiana Vanessa Camargo, ela chegou a formar uma banda com os meninos do KLB antes dela estourar com a carreira solo. Qual que era o nome dessa banda que ela formou com os meninos do KLB? Opções: The Fires, The Future, Defenders ou The Sims? Vamos nessa. The Fires? Defenders. 2-1 pro programa. Quarta questão. Qual dessas atrizes é goiana? Glória Pires, Regina Duarte, Cléo Pires ou Carolina Ferraz? Carolina Ferraz. Carolina. Acertaram, 2-2. Com que idade Ingrid Guimarães deixou de morar em Goiânia? 11, 12, 13 ou 14 anos? Eu acho que 14 também. 14? Ela já tava, Certeza?
13 anos. Yes! Vamos levar essa, parceiro. Isso aí, 3 a Vamos lá. 2. Lilian Teles, da Globo, iniciou sua carreira na comunicação em qual jornal impresso? O Popular, o Hoje, Diário da Manhã ou Diário de Goiás? Diário da Manhã, com certeza. Mais um acertou. Empatado, hein? Empatou. Agora é a última. É a última e essa vai levar. Vamos ver quem vai ganhar dessa vez. Qual desses hits sertanejos estourados por Jorge Mateus é uma composição de Marília Mendonça? Amo Noite e Dia, Fogueira, Querendo Te Amar ou Calma? Eu acho que é Amo Noite e Dia. Vai com essa? Essa pode ser. Certeza? Vamos junto. Yeah! Calma! Ah, parceiro, mandamos Ganhamos essa. livros, ganhamos palestras, Meu uma Deus. consulta. Além de Que trabalhar de delícia. graça no domingo, a gente Pelo vai ter que amor pagar de Deus. pedágio. Resposta correta é calma, viu? Que calma é essa? Você canta? Canta aí. Calma, a sua insegurança não me leva a nada. Eu quero ser seu homem e te fazer amada. Bom, eu acho que eu vou deixar o que é o resumo do livro, que é que na vida, né, a gente não precisa de fórmula mágica para sobreviver, mas de reflexões delicadas sobre viver. É isso. Mirela? Isso. E aí, completando o que ela diz, eu acho que o principal hoje, a vida ela é simples, nós estamos tornando a vida muito complexa, né? Isso está nos distanciando do coração, né? Se a gente usar os recursos que a gente tem no nosso corpo, nós temos tudo para alcançar a cura e a paz. Eu acho que nesse momento nós precisamos de paz, né? Muita paz. E a maneira como a gente vive é o que define isso. E eu agradeço vocês a oportunidade Nós de servir agradecemos. mais uma vez. Tá vendo? O programa já acabou. Você viu a nossa responsabilidade para trazer para vocês um tema sério, mas com profissionais capacitados para fazer o quê? Para ajudar quem está assistindo, tanto a esclarecer quanto a buscar ajuda para quem quer que seja que tenha um problema e sente essa necessidade de estar buscando um amparo, não é verdade? Um agradecimento muito especial à jornalista Cleisla Garcia, à psicóloga Mirela Neri, que enriqueceram a nossa Muito bom, entrevista, muito o nosso bacana. programa. E a gratidão maior, vocês já sabem, é para vocês que nos assistem, que nos dão audiência, que dedicam o seu tempo aqui conosco no programa Conteúdo. Então eu desejo uma excelente semana. Lembrando o que, Clécio? Eu quero lembrar pra você, domingo que vem tem mais programa Conteúdo a partir das 18 horas. Não, então você fica ligado, tem uma entrevista super bacana no próximo domingo. Mas eu quero deixar uma dica também, Thiagão, pra galera que tem aí rede social. Pra você que tem aí Facebook, temos a nossa fanpage, programa Conteúdo GO, tá aqui na telinha, né? Temos também o nosso canal do YouTube. Temos essa entrevista e também todas as outras entrevistas do programa Conteúdo lá disponíveis para você. Programa Conteúdo também está aqui na sua telinha e também temos o nosso Instagram, Programa Conteúdo. E a gente volta na próxima semana com muito mais Programa Conteúdo para você.